Olá, alunos do sétimo ano. Voltamos aqui com mais um videozinho do módulo 21. Nós falamos no vídeo anterior sobre a divisão de forma direta e de forma inversamente proporcional. E agora a gente vai ver a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra da mesma forma. Se uma dobra, a outra dobra, se uma triplica, a outra triplica. Ou seja, quando a mãe de vocês vai fazer um bolo, se ela dobra a receita, significa que ela vai dobrar todos os ingredientes. Então, se ela usou 2 ovos, ela vai usar 4 ovos. Se ela usou 3 xícaras de farinha de trigo, ela vai utilizar 6 xícaras de farinha de trigo. Ou seja, quando uma cresce, a outra vai crescer na mesma proporção. Aquilo que nós vimos no vídeo anterior, a constante de proporcionalidade, ok? Então, grandezas diretamente proporcionais, elas crescem na mesma proporção, tá? E aqui eu tenho um exemplo, ó. Se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos vai custar 16. Então, ó, vou explicar aqui para vocês. Deixa eu mudar a fonte aqui. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos cadernos, tá? Eu vou até colocar uma tabelinha que fica até melhor da gente fazer, né? Então, vamos lá. Nossa tabelinha, o objeto, né? Nós temos caderno, preço, vamos botar aqui, tá? O objeto e o valor que ele custa. Vou botar preço, tá? Então, vamos lá. 3 cadernos vão custar R$ 8. 6 cadernos, o que eu fiz? Eu dobrei a quantidade de cadernos. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou dobrar o preço. 8 vezes 2, 16. Agora, o que acontece se eu triplicar? Se eu triplicar 3 vezes 3, 9. Eu vou ter que triplicar o valor. 8 vezes 3, 24. Então, 9 cadernos vão custar R$ 24. Se eu quadruplicar 4 vezes 3, 12. Se eu comprar 12 cadernos, o preço também vai ser multiplicado por 4. 8 vezes 4, 32. Entendeu? Isso é uma grandeza de forma direta. Isso são grandezas diretamente proporcionais. O aumento da quantidade de cadernos que eu compro acarreta o aumento de preço na mesma proporção, ok? E aí tem um exemplozinho para a gente fazer esse exemplo aí, ó. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Quando a gente fala de grandeza, gente, nós estamos falando de algo que pode ser medido. Lembra que eu falei lá num dos primeiros vídeos sobre grandeza, sobre razão e proporção? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está estudando um problema, primeira coisa, você tem que identificar se é uma grandeza direta ou uma grandeza inversa. Depois que você identifica, escreve lá o que está acontecendo. Então, o que o problema diz? Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros. Então, nós temos duas grandezas, a distância e a capacidade aqui. Então, vou fazer mais uma tabelinha, tá? Nós temos a distância e nós temos a capacidade. E nós temos 3 situações aqui, tá? Então, vou botar aqui, ó. Distância é a primeira grandeza e a segunda é capacidade, tá? O que acontece? Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros. Então, outra coisa, quando você fizer a sua tabelinha, coloca a unidade de medida, tá? A minha distância está sendo dada em quilômetro, ela poderia ter sido dada em metro,
né? Nada impede. E a capacidade, ela está sendo medida em litro. Ela podia estar sendo dada em mililitro. Por isso é importante a gente colocar a unidade de medida, tá? Então, para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições. Quando eu falo nas mesmas condições, eu estou falando o seguinte: nas mesmas condições, né, na mesma situação. Quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Quando eu falo nas mesmas condições, ou seja, esse carro deve ter ido direto sem parar, tá? Se ele for direto sem parar, quanto ele vai percorrer com 60 litros e com 120 litros? Então, quanto ele vai percorrer? X. Se ele abastecer com 60 litros. Quanto ele vai percorrer? Y. Se ele abastecer o carro, se ele encher o tanque com 120 litros. Vamos parar para pensar? Se com 30 litros o carro percorre 300 quilômetros, com 60 litros ele vai percorrer mais. Com 120 litros, muito mais. Então, à medida que eu aumento, à medida em que eu coloco mais litros de gasolina, mais eu percorro o carro, mais o carro vai andar. Se com 30 litros o carro consegue andar 300 quilômetros, com 60 litros ele vai percorrer mais do que isso. Com 120 litros, muito mais. Então, esse problema é um problema que envolve grandezas diretamente proporcionais. Então, a distância e a capacidade são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais eu ando, mais combustível eu preciso. Então, se eu fosse percorrer uma distância de 5.000 quilômetros, eu precisaria de muito mais litros de gasolina do que 30, do que para percorrer 300 quilômetros. Então, lembra que a gente falou lá no primeiro vídeo que quando nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, nós vamos utilizar o quê? A divisão. Então, como que nós vamos fazer? Tomara agora que a gente consiga fazer a nossa relação aqui certinho, sem dar problema aqui. Então, ó, 300 está para X, assim como 30 está para 60. Ah, ficou aqui, ó. Isso. Como é que vai ficar? O que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar cruzado, tá? Mas você pode simplificar a tua fração. Nada impede, ok? Então vamos lá, vamos ver se vai ficar aqui. Não ficou, gente. Eu não sei por quê. Então vamos fazer normal como a gente estava fazendo antes, tá? Eu vou apagar aqui. Nós vamos fazer, eu sei que vocês entendem. Pode ser algum probleminha aqui. Então nós vamos fazer normalmente, tá? Então vai ficar 300 sobre x. Eu vou botar assim, tá? 300 sobre x. Não vai ficar legal não, gente. Então eu vou botar aquela barrinha mesmo. 300 está para x, assim como 30 está para 60. Como eu sei que vocês sabem tudinho, então a gente vai multiplicar cruzado. Mas vamos simplificar a fração? 30 60 avos. Então nós vamos ficar com 300 sobre x igual 30 sobre 60 avos é a fração 1/2. Porque 30 dividido por 30 é 1, 60 dividido por 30 é 2. Então, a gente ficou com 300 sobre x igual a 1 sobre 2, tá? Vai só ouvindo para você poder entender o vídeo. 300 sobre x igual a 1 sobre 2. E vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 é igual a x e 300 vezes 2 é igual a 600. Então, para eu poder, né, o carro com 60 litros, ele percorre 600 quilômetros.
E se eu abastecer com 120 litros? Mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. 300 sobre y igual a 30 sobre 120. Vou consertar esse probleminha aqui, no próximo vídeo não vai ter, ok? Então, vamos simplificar. 30 por 120, que é igual a 1/4. Então, 300 está para y, aqui assim como 1 está para 4. Então, nós vamos ficar com y vezes 1, y. E 300 vezes 4 é igual a 1.200. 1.200 quilômetros. Então, se eu abastecer o carro com 60 litros, eu vou percorrer 600 quilômetros. E se eu abastecer o carro com 120 litros, o meu carro vai percorrer 1.200 quilômetros. Deixa eu diminuir aqui a fonte para ficar muito melhor. Ok? É uma grandeza diretamente proporcional. Agora a gente vai ver um exemplo de grandeza inversamente proporcional, tá? E uma grandeza inversamente proporcional? Uma grandeza, ela é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Lembra do primeiro vídeo que a gente viu? Divisão em partes diretamente proporcionais. A gente utilizou divisão. Nas grandezas inversas, ocorre o contrário. Ou seja, se eu dobro, a outra é dividida por 2. Se uma grandeza é triplicada, a outra é dividida por 3. Se uma grandeza é multiplicada por 4, a outra é dividida por 4. Ou seja, a proporção é inversa. Se eu multiplico uma, eu divido a outra, na mesma proporção. Ok? Então, ó, velocidade e tempo são grandezas inversas. Presta atenção. Se o carro está andando a 60 km por hora, ele vai levar um determinado tempo para chegar ao local. Mas se a pessoa está dirigindo a 80 km por hora, ela vai chegar mais rápido. Então, eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Ok? Durante a leitura do problema, você mesmo identifica quando a relação é direta e quando a relação ela é inversa. E aqui a gente tem aqui, ó, vou deixar essa outra parte aqui, porque essa parte da regra de 3 é para o vídeo seguinte. Então, olha só. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma, tá? Então, eu preciso encher um tanque, tá? E para isso eu utilizo 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros, quantas serão necessárias? Só pela leitura do problema, a gente já vê que é um problema que envolve grandezas inversamente proporcionais. Como que a gente descobre isso? Como é que a gente descobre se a relação entre as grandezas é uma relação direta ou é uma relação inversa? Vamos lá, vamos fazer a nossa tabelinha? O que a gente precisa? O que o problema me diz? Deixa eu botar aqui. Tá, então vamos lá. O que eu preciso? De vasilhas, né? E aqui nós temos a capacidade de cada uma delas, tá? Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Mas se eu utilizar vasilhas de 3 litros, quantas vasilhas serão necessárias? Vamos parar para pensar aqui? Eu vou encher um tanque, tá? Então, eu pego 30 baldes e cada balde com capacidade de 6 litros cada um. Significa que eu vou dar 6 viagens. Eu vou utilizar 30 viagens, 30 vasilhas. Mas se eu falar assim, não, meu balde só tem capacidade para 3 litros. Então eu vou demorar muito mais. Eu vou dar mais viagens do que a primeira. Vamos pensar de novo. Preciso encher um tanque. Aí você vai e pega um balde de 6 litros. Então você vai fazer isso durante 30 vezes. Você vai fazer isso 30 vezes. Você vai precisar de 30 vasilhas. Aí você fala assim, aí o outro fala assim, mas eu só tenho balde de 3 litros cada um.
Então, você vai demorar mais, você vai dar mais viagens, você vai encher mais vasilhas para encher o seu tanque. Então, se eu diminuo a capacidade do balde, eu aumento a quantidade de vasilhas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A capacidade diminui, a grandeza da capacidade diminui e a quantidade de vasilhas aumenta. Então, isso é um problema de grandezas inversamente proporcionais. Lembra quando a gente viu divisão em partes inversamente proporcionais? A constante de proporção é dada pela multiplicação. Então, na parte da grandeza inversa, a gente utilizou a divisão. Na parte de grandeza inversa, a gente vai usar a multiplicação. Então, nós vamos fazer 3 vezes x e 30 vezes 6. Nós vamos multiplicar. Então, como é que vai ficar? 3 vezes x, 3x, igual 30 vezes 6. 3 vezes x, 3x, 30 vezes 6, 180. Então, x vai ser quem? 180, vou até botar com a barrinha agora, dividido por 3. 180 dividido por 3 é igual a 60. Então, eu vou utilizar 60 vasilhas. Ok? Vamos olhar aqui. 6 e 3. O que eu fiz? Eu dividi. 3 é a metade de 6. Então, eu dividi a minha grandeza por 2. A outra vai ser multiplicada por 2. 30 vezes 2 é igual a 60. Ok? Então, esse problema foi bem mais claro de ver a relação das grandezas de forma inversa. Então, vamos recapitular aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce. Então, ó, a gente utiliza a divisão. A gente vai utilizar a razão, aquela nossa razão. Quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais, uma grandeza cai, a outra grandeza aumenta, mas na forma de operação inversa. E aí a gente utiliza a multiplicação, ok? Tirando esses probleminhas aqui do meu Word, espero que todos vocês tenham entendido a aula. Vocês podem rever o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Tem outros exemplos no livro que vocês podem fazer e tirar dúvida comigo, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar de algo que muitos alunos ficam com muitas dúvidas, que é a chamada regra de 3, porque nós temos dois tipos. Nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, ok? Mas tudo no passo a passo, eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir assimilar bem o conteúdo do módulo 21, ok? Assistam o vídeo com calma, façam todos os exercícios, entrem em contato comigo para tirar qualquer dúvida e até a próxima.